Olá, eu sou Flávia Lorenzetti, esse é mais um EmpowerCast. Você já sabe que é aqui o podcast que a gente traz novidades de empreendedorismo, a gente traz pessoas aqui para fazer você mudar de chave e entender um pouquinho mais do seu dia a dia na sua empresa. E hoje a gente recebe... Gente, para mim é uma honra, tá? É verdade. Recebe um dos nomes mais respeitados do ecossistema empresarial brasileiro. O Julian Antonioli. Ele é engenheiro naval formado pela Poli USP. Ele já atuou em cargos de liderança no Brasil, na Europa, na Rússia. Como CEO e sócio fundador da Aldas, a gente vai falar bastante aqui do CEO. Ele já conduziu mais de 150 processos de M&A, totalizando mais de 10 bilhões em transações. Ele é mentor do G4 Educação e é conhecido por transformar o caos em clareza estratégica, ajudando empresas a crescer com governança, processo e disciplina. Hoje, muito além da teoria, a gente vai entender o que realmente gera valor em uma empresa. Até porque ele é fantástico. Se você precisar fazer o valuation da sua empresa, este é o cara. Julian, muitíssimo Flávio, obrigada. obrigado pelo convite. Super legal estar aqui, super legal falar contigo. As trocas são sempre super produtivas. Bora lá, vamos matar uns mitos aí hoje. Olha lá, hein? Ó, você geralmente atua em empresa que fatura alto, né? Sim. Mas como que a gente pode explicar para alguém fora do mercado? Antes da Aldas, você passou por várias outras empresas, né? Uhum. Qual ponto de virada te fez entender o grande jogo dos negócios que essas pessoas podem prestar atenção? Eu acho assim, em algum momento a gente percebe que as alavancas que você tem que usar para crescer, para ter um negócio bem gerido, são poucas e simples. A gente só faz parecer complexo, né? E isso, eu consegui perceber isso na Spring quando a gente começou a crescer muito rápido. A Spring foi a primeira empresa que eu tava, né? Tá. Que a gente montou um negócio de software, recebeu investimento e a gente tentou fazer um monte de coisa em paralelo ao mesmo tempo. A gente cresceu muito até 2008. De lá para frente, a gente começou a perder muita energia em tentar crescer rápido. E o que a gente percebeu foi assim, cara, mas se eu fizer menos coisas, se eu for mais fundo nessas poucas coisas, e são poucos pilares, um plano adequado, métricas adequadas, time no lugar certo, preocupar mais em terminar as coisas do que começar, a gente consegue destravar esses tetos, esses limites, E né? quando você percebeu isso, você já estava numa situação mais delicada na empresa ou ainda estava num ponto de virada bom? Não, a gente estava num ponto... a tempo. a gente percebeu a tempo. A gente tinha recebido dinheiro dos investidores. O que a gente percebeu é que a gente estava gastando muito desse recurso e a gente teria que fazer muitas rodadas para chegar, se a gente continuasse naquele mesmo pace ali, naquele mesmo ritmo. Então a gente percebeu que a gente estava gastando muita gasolina para não sair do lugar, né? Então foi uma conversa dura na época, porque a gente virou para os investidores e falou assim: olha, a gente vai desacelerar um pouco o crescimento, vai fazer um pouco menos coisas, vai organizar a casa para não queimar tanto capital, mas isso aqui, se funcionar, e essa é a aposta, se funcionar, em 2, 3 anos a gente consegue voltar a crescer muito rápido, de maneira muito mais eficiente. E a gente fez essa mudança entre 8 e 10. 2008 e 2010, a gente deu uma segurada e daí depois o negócio começou a crescer de maneira muito mais estruturada. Mas esse, se funcionar, por trás tinha um plano. Sempre tem um plano. Aí. Né? O duro é que todo plano ele é baseado em hipóteses, né? E são hipóteses porque são hipóteses mesmo. Você não tem certeza dessas coisas. Você tem clareza sobre elas. Sim. Certeza, não. Sim. Né? E então, um bom plano, ele é estruturado em cima dessas hipóteses sobre as quais você tem clareza e ele é estruturado de maneira que você consegue executar ações onde você valida se aquilo ali funciona ou não com menos tempo e com menos recursos. Sim. Então, esse é o segredo muitas vezes, o que a gente leva pros empreendedores. É assim, cara, muitas vezes para validar alguma coisa, você não precisa de muito tempo e muito dinheiro. Você consegue fazer com pouco tempo e pouco dinheiro. O importante é você saber o que você quer validar, né? Ter clareza. E ter clareza e saber como é que você vai medir isso. Então,
Mas sim, sempre você tem que ter um bom plano. E esse plano, ele é baseado em algumas crenças e hipóteses sobre as quais você tem clareza e você daí mede. Mas isso é muito legal que você trouxe, porque assim, agora tá na moda também um pouco na internet de falar empreenda, empreendedorismo. E aí as pessoas saem tendo ideias, porque eu até uso um termo, as pessoas são ideudas, então elas têm bastante ideia. E como é que você recomenda para um empreendedor, que é o ideudo, que vai lá e vai ter uma ideia e planejar isso, ou se não, só sair fazendo? Porque muita gente sai fazendo e fala, agora eu tenho uma empresa, e depois tenta arrumar e quebra. Cara, tem hora que você não tem opção que não seja não sair fazendo. Tá. Tem muita gente que empreende por necessidade. Sim. Quem empreende por necessidade não tem muita opção de você falar para ela, ó, planeja. Ela sai fazendo. Agora, não quer dizer que porque você começou fazendo isso, você não pode parar em algum momento e falar assim, agora que eu estou nesta jornada, o que eu quero? O que eu preciso fazer? Quais as coisas que eu preciso me organizar Sim. para, né? E o ideudo, o cara que tá com uma ideia lá e quer fazer alguma coisa, eu acho que ele tem que... Muitas vezes o pessoal acha que tá perdendo tempo nessa atividade anterior de planejamento e de teste das hipóteses. E, cara, se você não quer... E a minha leitura é um pouco diferente disso. A minha leitura é, se você não quer dedicar tempo para essa atividade, porque você acha que você está perdendo tempo, você jura que você quer ficar os 10 anos ralando 12 horas por dia, 6 dias na semana, para chegar lá? Sim. Porque se você não dedicar esse tempo agora para fazer essas coisas, cara, você não vai ter energia para fazer o resto. Exato. Né? Então eu acho que é isso, né? Agora, precisa ser um planejamento super detalhado? Não, né? Você pode fazer um negócio simples pro teu nível de maturidade. E eu acho que é sempre assim, você tem que responder 3 coisas quando você vai começar um negócio. Qual que é a pergunta crucial? 3 coisas você precisa responder. Pô, existem clientes dispostos a pagar por isso? Tá. Segundo, a minha solução é uma solução desejável ou necessária? Trabalhar com soluções desejáveis é difícil. Trabalhar com coisas necessárias é mais fácil. É o famoso resolver a dor, né? E terceiro, se eu fizer isso aqui com este posicionamento de preço, esse negócio ele unitariamente para em pé? Ou seja, eu ganho dinheiro em cada transação que eu faço? Porque se você não ganhar dinheiro em cada transação que você faz, não tem solução. Não vai dar certo. Não é uma questão de tamanho, não é uma questão de escala, não é uma questão de que um dia eu vou revisar meu preço, né? Esse é um erro clássico no empreendedor quando ele começa e ele pensa, vou fazer um MVP de graça. Ou então, não, eu estou numa fase de MVP, é de graça a solução. Pô, se é de graça, não é MVP. Sim. Né? Eu tô me posicionando, mas agora eu tô entrando com um preço super baixo. Quando eu ganhar mercado, eu subo o preço. Mas aí você não sabe se vai ganhar mercado. Não, e mesmo se você ganhar, você ganhou um mercado que era sensível a preço. Como é que você sobe preço? Né? Então, esses são pontos importantes. Mas só tem que responder essas 3 perguntas. E 4, eu gosto disso de verdade? Porque vai dedicar um bom tempo, Porque você vai ficar um bom tempo fazendo isso. Se tudo der certo, uns 5 anos. Né? Você pode falar com propriedade, porque você já navegou o mercado aí, executivo, Sim. Empresa e empreende. Assim, a primeira empresa que a gente montou, a gente fala isso, né? Quando a gente montou o negócio, a gente achava que a gente ia montar e vender em 1 ano. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo. Né? A gente já nasceu com investidor, a gente já nasceu fazendo um negócio que era muito parecido com uma empresa que existia nos Estados Unidos, que na época da bolha era listada. A gente fala assim, cara, a gente vai fazer um negócio aqui no Brasil e, pô, se a gente der certo, 2, 3 anos, esses caras vão ver que, 1 ano, vão comprar a gente. Sim. Essa era a lógica. Lê do engano, a gente demorou só 10 anos para conseguir fazer a mesma coisa, né? Porque a gente foi descobrindo no meio do caminho que nem tudo era tão fácil, que a gente teve que revisitar produto, a gente teve que revisitar a oferta, aí a gente entendeu que, mas os mercados aqui eram diferentes dos mercados lá. E aí foi, né? Então, a pessoa tem que estar preparada para a jornada, Flávia. Sim. Empreender é uma jornada. Atuar como executivo numa grande empresa é uma jornada. Você não mede as coisas em dias. Não. Você executa a rotina todo dia.
Mas você mede as coisas em semanas, em meses, em trimestres. Essas Exato. coisas demoram tempo. Não tem Demora jeito. tempo, leva tempo. Leva tempo. Nada é do dia pra noite. Não. Agora, você trouxe um ponto legal, que você falou, executiva de grande empresa, e é um ponto que eu gosto de tocar, porque hoje as pessoas, você é fundador e CEO da empresa, mas Sim. hoje as pessoas, elas abrem uma empresa e elas falam, agora eu sou CEO. Sim. Né? O que é o ser o CEO para você? Que aí lida com tantos... Aliás, gente, Julian já aconselha, ele é mentor de grandes CEOs. Ele tem uma experiência, assim, uma bagagem absurda para poder dizer para vocês exatamente que este glamour da cadeira, o glamour tá aqui só na minha maquiagem. Não se enganem. Não se enganem com o cargo, assim, com o título, né? Eu brinco que o CEO é o pior cargo da empresa. Tá? Obrigada. E ele é supostamente bem pago. Tá? Por quê? Porque pense em alguém que tem uma responsabilidade por execução. A responsabilidade última do CEO é executar, garantir a execução. Sim. Não é à toa que tem um E no meio ali que chama executive, que é de executar, né? Mas ele não tem time. Ele só trabalha através dos times dos outros diretores. Óbvio que todos esses caras estão no time dele, não é isso que eu quero dizer, mas ele executa através dos outros. É isso aí. Né? E é muito difícil você conseguir executar através dos outros, né? Então, envolve você conseguir comunicar direito, direcionar direito, dar o exemplo, bater na cultura, estar junto, cobrar. Agora, como é que você faz isso tudo sem estar no operacional? É impossível. Impossível. E a questão aqui de estar no operacional ou não, eu acho que é a pergunta errada. A pergunta certa não é se você está no operacional ou não. É se você está executando as atividades de alto impacto ou de baixo impacto. É isso aí. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que o CEO não deveria ser o cara que aprova todos os pagamentos da companhia. Essa é uma atividade operacional de baixíssimo impacto. Exato. Tá? Agora, você é CEO de um negócio de hotéis. Aí você fala assim, não, eu vou fazer o investimento num hotel novo. Você não vai visitar esse lugar? É o que eu vou fazer semana que vem. Você não vai participar da auditoria operacional desse lugar? Sim. Ah, mas, visitar para ver como que é o quarto, como que é o ponto, como que não sei o que lá, como que o negócio funciona. Não tem ninguém para fazer isso não? Isso não é operacional? Cara, é uma decisão de altíssimo impacto. Você não vai participar da execução? Vai. Vai, claramente. Né? Claramente. Então eu acho que quando às vezes a gente fala... E quando a gente fala para o empreendedor, saia do operacional, o empreendedor tem que entender que ele está ouvindo uma mensagem para o dono. Sim. O dono não precisa estar no operacional, desde que ele consiga estruturar o negócio dele de tal forma que ele tenha pessoas nos cargos executivos, inclusive um CEO, que vai fazer esse papel para ele. E que eles não querem, né? Porque a maioria do empreendedor, ele acha que quando ele está contratando um CEO, ele está perdendo poder. E aí ele acha que quando ele está contratando o CEO, ele está delegando toda a direção da empresa dele e todo o futuro da empresa dele a essa pessoa. Não, de novo, é por isso que existe governança, é por isso que existe profissionalização. É óbvio que você não vai fazer isso numa empresa de 10 pessoas. Sim. Você não vai ter uma estrutura toda profissionalizada para você ser só o dono num negócio de 10 pessoas. Mas conforme o negócio vai crescendo, você tem a possibilidade de fazer esse movimento. Então eu acho que existe essa confusão, porque o empreendedor ele recebe essa mensagem como dono. Você como dono não deveria estar nesse papel. E a segunda confusão é quando a gente fala saia do operacional, é menos sobre ter um papel operacional e mais sobre, não faça atividades de baixo impacto. De baixo impacto e corriqueiras, né? É que nem eu querer ir lá sentar na recepção. É isso, né? Talvez até para receber um cliente especial, mostrar como é que faz, é legal. Ou ter um processo que no final do dia você tem que aprovar todas as fotos que vão subir no site da Booking. No site, entendeu? Ou para ver se a foto tá tirada à direita do jeito que eu tiraria, Não, isso aí não é. Isso é micromanagement, isso, não dá. Então, essa é a diferença. Então, eu acho que é pensar com a cabeça atividades de alto impacto versus atividades de alto impacto. Mas dizer que... Então acho que tem muito glamour nisso. E tem muita empresa que traz uma escola de trazer o CFO para ser o CEO. Uhum.
Qual que é seu olhar sobre isso? Você acha que o CEO ele tem que ter essa bagagem mais financeira ou que ele pode ter um belo CFO do lado e não precisa ter essa bagagem? Ele pode. Ele não, eu não acho que é um requisito Básico, né? básico, Pré-requisito. mas ele não pode ser um analfabeto em finanças. Se não souber ler um PNL, pelo amor de Deus. Se ele não sou, infelizmente, né? A analogia que eu uso, você sabe que eu gosto de analogias. A analogia que eu uso é assim, pô, todo mundo gosta de viajar. E quando a gente tem oportunidade, você gosta de viajar pra fora, tal. Você não aproveita muito melhor quando você fala a língua local, no mínimo quando você fala inglês? Sim. Qual que é o idioma dos negócios? Dinheiro, É o finanças. financeiro, cara. Então, não dá para você ser ignorante sobre o assunto, né? Então, é normal que você tenha essa evolução de um CFO para CEO? De certa forma é, assim como você vê também muitos CMOs, caras de marketing indo para CEO, e você vê muitos COO. pessoas de vendas, COOs ou CSOs, indo para o cargo de CEO. Não é isso que diz a diferença. A diferença é assim, este cara que está indo para essa cadeira, ele consegue conversar com o mercado no idioma que esse mercado fala. Então, assim, se ele é um cara de vendas, mas ele consegue se articular, ele entende das outras funções, ele sabe o que ele está dizendo. Sim. O cara de marketing é a mesma coisa, né? Parece mais natural para o CFO fazer isso, porque ele está falando com esse mercado o tempo inteiro, está falando sobre esses números o tempo inteiro. Então, é normal essa evolução. Por outro lado, você tem que tomar cuidado de não fazer essa movimentação com aquelas pessoas que são muito focadas simplesmente em curto prazo e eficiência. Sim, que é bem financeiro. Que é muito financeiro, né? E existe uma diferença entre ser financeiro e financista. É isso aí. Tá? O cara financeiro é alguém que pensa no negócio do ponto de vista de resultados e consegue demonstrar isso ao longo do tempo. O financista é um cara que só se preocupa com o resultado de curto prazo. Tá? E você precisa garantir que você tem esse know-how e essa capacidade financeira sem ser um financista. Sim. Sendo uma pessoa de negócio. Pensando no que fazer do ponto de vista de negócio. Mas garantindo que essas decisões, elas têm base e justificativa do ponto de vista de retorno financeiro, que você sabe explicar e tudo mais. O negócio tem que dar dinheiro, né? Não no é final ONG. das contas, tudo que a gente faz, a gente tem que prestar contas do que a gente faz. Exato. Para os acionistas e tudo mais. Né? Quando a gente é empreendedor do nosso próprio negócio, a gente às vezes presta contas para nós mesmos, né? E é uma contadura de prestar para a gente mesmo também. Né? Mas, e por isso que muitas vezes quando você está nesse cargo de CEO, isso dá certa clareza, porque você tem alguém para prestar conta. O CEO sempre tem alguém para prestar conta. Exato. Ou é o conselho, ou é o acionista. Ele tem que prestar conta para alguém, pô. E falando de conselho, posso? Pode. Conselho, eu quero trazer duas coisas aqui. Uma que você já falou agora, que foi governança. Sim. Que eu acho que ela também é uma coisa deturpada, e que as empresas elas se perdem. Ela fala assim, e agora ela não tem nenhum tipo de governança, vou juntar uma na outra. E ela quer trazer um conselheiro, porque tá na moda agora. A internet tá fazendo todo mundo virar conselheiro de empresa. Porque a gente tá aqui, gente, com um conselheiro respeitado. Ele tem uma história, uma trajetória incrível. Sentar com ele para discutir qualquer assunto sobre a empresa e ter, sim, ali o seu conselho é super valioso. Mas hoje eu vejo pessoas que não têm uma trajetória de negócio, que muitas vezes nem não fazem um balanço ali, uma análise de balanço de um PNL e senta numa cadeira de conselho, porque a internet popularizou. Sim. E aí as empresas, às vezes, elas não precisam disso, elas não têm uma governança. E aí ela fala assim, não, eu vou trazer um conselheiro. Ótima provocação, assim, ótima pergunta. Eu acho assim, ó. Você tem alguns fenômenos que dão base para essa colocação. Primeiro o dono, ele é solitário. Sim. O empreendedor, dono, ele não tem muito com quem ele trocar. Se ele não tiver sócios no negócio dele, pessoas que eventualmente ele consiga trocar, ele sente essa necessidade de poder trocar com outras pessoas, tá? E isso gera esse fenômeno, então eu vou trazer advisors ou conselheiros para me ajudar. Legal, isto não é um conselho. Isso são pessoas que vão te ajudar a trocar ideias com você. Sim. Tá? E tudo bem você fazer isso. Tem tamanho para fazer isso? Não. Se você
conseguir fazer isso quando você for pequeno, porque você acessa pessoas que podem colaborar com você, que você julga que tem a capacidade de trocar contigo em temas que para você são desafios, ótimo. Se cerque dessas pessoas, se cerque desses outros empreendedores, conselheiros no sentido de te dar direcionamento, advisors, etc. Isso não é um conselho. É né? isso aí. Esse negócio não tem um papel de governança. Ele tem um papel de troca de ideias. É um bate-papo ali de... Troca de ideias e isso aí. validação de caminhos, e etc. É você conversar com você mesmo ou com uma pessoa que você julga que tem capacidade de te ajudar. Beleza, esse movimento é super válido. Agora, cuidado, porque para que você tenha uma pessoa que consiga fazer esse trabalho com você, você precisa ter muita clareza do que você precisa. Sim. Quais as dores que você tem. E mais do que isso, essa pessoa já resolveu essas dores? Tem essa experiência. Tem essa experiência? Né? Porque simplesmente, não, ela fez um negócio por muito pouco tempo, 2 meses, 3 meses, e um negócio que tem mais ou menos o meu tamanho, ou teve o meu tamanho, ou eu vi que ela deu um curso, então eu assumo que ela manja do tema. Tem que Check olhar, o né? track record, né? É isso aí. Então esse é um ponto. Segundo ponto, do ponto de vista de governança, né? Governança do ponto de vista clássico, né? A gente fala que a governança, ela é construída de baixo para cima, Flávio. E por que ela é construída de baixo para cima? Se você não tem muito bem definido no nível da companhia executivo, papéis e responsabilidades dos executivos, não adianta você pensar num modelo de governança. Por quê? Porque você não tem nem a rotina e os ritos para garantir que as pessoas tenham que fazer o que elas deveriam fazer. Né? E como você não tem essa rotina, não tem essas caixas, o conselho fica numa situação totalmente solta, onde ele não consegue nem saber quem que ele direciona. É até difícil, né? O papel do conselho, quando você fez esse movimento de baixo para cima, né, ele é o quê? Primeiro papel do conselho, separar o papel do dono do CEO. Esse é um papel do conselho, ajudar o dono a separar esses chapéus. Né? É dar para o CEO da empresa alguém para que ele se reporte e preste conta. Sim. Porque ele, CEO, que é dono, ele não tem ninguém para prestar contas, porque ele está prestando contas para ele mesmo, como dono. E esse é um exercício que é difícil de fazer de maneira estruturada. Era isso que eu ia perguntar. Como é que vocês fazem isso quando você entra na empresa? Que vocês fazem isso na Aldas, né? A gente faz isso, né? Então, a gente vai lá, a gente entende com esse dono, fala assim, olha, legal. Então, para que esse conselho funcione, a gente vai implementar um conselho. Então, se você, dono, está passando a seguinte mensagem, eu quero ser cobrado. É isso aí. Aceite que vai ser uma cobrança. Você tá mesmo preparado para essa jornada? Você vai ser cobrado? Segunda coisa que você está aceitando. Você, a partir de agora, não toma todas as decisões. Tem mais gente no balaio. Tem mais gente no balaio. Está preparado para isso? Terceiro, a gente vai precisar construir um plano do que vai ser feito, porque isso vai virar a régua de medição por parte do conselho. Não existe um conselho não funciona sem plano claro. Sem um planejamento estratégico, sem um plano desdobrado, sem orçamento, sem meta. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque senão, na hora que você vai olhar para as pessoas para poder garantir que elas estão fazendo o que deveriam e poder responsabilizá-las, você não tem contra o que medir. Exato. Você não tem uma régua. Então, legal. Tá preparado para essa jornada toda aqui? Ah, beleza, tô. Então tá bom, então bora lá, vamos montar esse conselho, vamos fazer esse movimento para que você tenha esse ente aqui que vai te ajudar nessa gestão. Quem que você traz para esse conselho? Ah, não, vai fazer parte desse conselho eu, todos os executivos e um cara de fora. Porra, não é um conselho. Continua sendo todo mundo da É uma empresa. reunião de diretoria com uma pessoa na mediando. qual você trouxe alguém de fora para te ajudar a discutir. Para mediar. É válido. É legal. Mas não é conselho. Não é um conselho. Ah, não. Mas aí... Então tá bom. Então, Juliana, se isso não é um conselho, o que é um conselho? Tá bom, ó, tem algum acionista que não tá no dia a dia e que precisa saber o que está acontecendo na companhia? Ah, tem. Pô, então esse cara deveria estar lá. Sim. Ah, quais os desafios desse negócio? Quando você montou o plano e você montou a visão de onde você quer chegar com esse negócio, quais os desafios que ele tem? Ah, um desafio é
Internacionalização. Outro desafio é, putz, eu preciso melhorar muito a eficiência financeira. Blá, blá. Tá bom. Quem no mercado você reconhece como um cara com experiência em internacionalização? Traz pra dentro. Traz esse cara, pô. Quem que você Quem é bom de reconhece como um cara que vai te margem, dá ajudar margem. nessa parte financeira, turnaround, blá, blá. Traz esse cara. Legal. Essa turma vai participar do teu conselho por um tempo. Né? 1 ano, 2 anos. Você passou daquele desafio. Você resolveu o turnaround. Você precisa continuar com aquele cara lá? Não, troca. Né? O conselho, ele Ele é tem flutuante. ele é rotativo. Ele tem o papel de te apoiar, trazer as competências e as habilidades que o time não tem e ajudar a esse time, esse CEO e tal, a trabalharem esses pontos de maneira a ajudar na execução do plano. Você já né? deve ter montado muito conselho, né? Ah, bastante, bastante. Eu já devo ter feito, sei lá, a gente já deve ter feito na Aldas mais de... A gente já fez 600 projetos na Aldas ao todo. Caramba. A gente deve ter montado uns 200 conselhos. Eu hoje sento em 7, 8 conselhos. Tem época, tem hora que eu falo para a empresa, falo assim, olha, tá na hora de eu sair. Porque eu já tô aqui há 4 anos, 5 anos. Tem que renovar. Ah, mas por quê? Não, porque, veja, tudo aquilo que eu tinha para trazer para vocês, de um jeito ou de outro, eu já trouxe. Vocês precisam trazer outras ideias, Sim. outras visões. Tudo bem que você tem conforto em mim, você sabe que eu vou fazer essas coisas, blá blá blá, sabe já como eu penso, mas isso é ruim para você. É óbvio, porque não tem nada de novo Porque não também. tem nada Você de já novo. sabe, não é uma provocação nova. Exato. Então aí o conselho tem muito esse papel. Então acho que é por aí, né? Então, e governança é isso, você monta de baixo para cima. Se você não habilitar os executivos, não existe governança. Se você não construir esse fórum onde você separa o papel do dono do executivo, você não tem governança. Sim. Então governança tem esse papel. E governança forma preço, né? Que é uma coisa que o pessoal pergunta sempre. Ah, mas governança impacta no valuation? Impacta. Muito. Impacta. Muito. Né? A matemática explica por que impacta, né? Se você tem uma governança maior, você tem menos risco no negócio, concorda? Sim, sim, Se sim. você tem menos risco no negócio, qualquer pessoa que te der dinheiro vai cobrar menos por esse dinheiro. Eita, que eu deixei meu celular ligado. Continua aí, gente, que aqui Né? é ao vivo e a cor. Pronto, desliguei. Boa. Pronto. Então, se você pega dinheiro mais barato, teu custo de capital é mais baixo. Se teu custo de capital é mais baixo, seu valuation é maior, pô. Sim. Porque valuation, no final das contas, por mais que a gente fale em valuation, múltiplo de mercado, no final do dia, valuation é o seu fluxo de caixa futuro descontado a uma taxa. Essa taxa é o risco que o mercado entende na sua capacidade de execução futura. Se você melhorou sua governança, melhorou sua capacidade de gestão, o seu risco de execução futura é mais baixo. Isso aí. Se seu risco de execução futura é mais baixo, a sua taxa de desconto é mais baixa. Se a tua taxa de desconto é mais baixa, o seu valuation é maior. Então, forma preço. Sim. Forma preço porque você tem um conselho? Não. Forma preço porque você melhorou a gestão. É, exatamente. É As isso. coisas ficam mais simples. Eu vejo muita empresa às vezes falando, quero um conselho, quero fazer valuation da companhia, mas não tem nenhum KPI, não consegue tem fazer nada. nenhuma Difícil. métrica. Difícil. Posso trazer um outro assunto que você trouxe Claro. aqui sobre o tempo no conselho? Uhum. Você acha que tem tempo para o executivo sentar na mesma cadeira? Um CEO de mercado, ele tem tempo para sentar na mesma cadeira? O quanto é importante trocar ou o quanto ele tem que se renovar? Não, eu acho que a resposta é não tem tempo. Tá. Mas as pessoas, elas são muito boas para executar algumas coisas. E você precisa entender se a missão a ser executada ainda está dentro das grandes competências daquele executivo que está ali. E isso vai mudando ao longo do tempo. Né? Essas missões, elas vão mudando ao longo do tempo. Né? Para dar um exemplo mais fácil, empresas eventualmente que necessitam de um turnaround, é difícil esse CEO ser o mesmo cara que fez o turnaround por 3, 4, 5 anos, em ser o cara que agora o papel dele é redesenhar o negócio e ser o visionário que vai pensar nas novas linhas de coisas a fazer. Porque as características que fazem o cara ser bom em uma coisa provavelmente geram pontos cegos para outras. Sim. Tá? Mas essa é uma resposta genérica. Por quê? Porque tem gente cuja habilidade do cara
não é técnica em A e B. A habilidade do cara é em desenvolver gente e em formar time. Esses CEOs, geralmente, têm duração Vida longa. super longeva. Por quê? Porque ele tem a habilidade de entender, dados os desafios da companhia dele naquele momento, qual o time que ele tem que formar, e ele sabe trocar essas peças ao longo do tempo. Porque a habilidade dele está em quê? Está em ser um generalista que consegue enxergar isso, consegue enxergar as pessoas, consegue ser o guardião da cultura e, portanto, ele não está ali para resolver uma missão específica. Sim. Mas, se as habilidades do cara estão mais em missões específicas, aí é provável que esse CEO tenha mais prazo de validade. Porque uma vez que essa missão seja cumprida, dependendo da próxima missão, pode ser que ela não case com as suas competências e habilidades, tá? Então, resposta de consultor, depende, né? Mas eu acho sim que se a cadeira não evolui, ela gera um prazo de validade. Sim. Né? E se os desafios da cadeira não mudam, ela deveria gerar eu vou te prazo de falar, eu validade. por mim mesma, eu sou adaptável porque eu sou de pessoas, então eu sou formadora de times. Eu faço Sim. turnaround como ninguém, eu gosto de problema, desafio. Quando tá ruim o negócio, eu gosto. Eu falo, me dá aqui que eu vou resolver. Eu tenho prazer de ver o negócio resolvido. Agora, o dia a dia, se é assim, não, a empresa agora ela não quer crescer, ela não quer inovar, ela não quer fazer mais nada, ela quer que você continue aí em velocidade cruzeiro, fazendo o que você faz muito bem. Não é para mim. Então, e daí quando você fala assim, tem prazo de validade na cadeira? Às vezes tem, imposta não pela cadeira, mas Sim, pela pessoa que está lá. pessoa. Ela fala assim, não, isso aqui deu, cumpri minha missão aqui. Tá na hora de eu ir para a próxima, tá na hora de eu ir para o próximo desafio, né? Então, eu não gosto de assignments, assim, às vezes acontece, às vezes eu estou em alguns conselhos, o cara fala assim, a gente quer trazer um CEO com essa missão para fazer alguma coisa num prazo específico e quando terminar esse prazo, acabou. Troca. Eu não gosto disso. Eu acho assim, você tem uma missão como essa, cara, contrata uma consultoria para fazer isso, contrata alguém para fazer isso, né? Pense em alguma outra coisa. Não traz um CEO para fazer isso, um executivo para fazer isso. É porque é uma missão específica, porque né? é uma missão específica. É clareza. É. E nessa sua jornada com tantos CEOs, tantos conselhos, tem alguma coisa que você identifica de diferença entre os CEOs que evoluem e os que travam a empresa? Muito. Primeira diferença, uma pessoa que não está preocupada em estar certa. Quanto mais preocupação em estar certo o tempo inteiro o CEO tem, mais ele trava a empresa. É isso aí. Né? Então, saber reconhecer. Então, isso é um primeiro ponto, né? Não ter essa preocupação com a certeza, né? Em estar certo ou não. Segunda grande característica que faz uma diferença entre um cara que trava a empresa ou não é a capacidade desse cara em confiar no processo e na estrutura. Tá. Um CEO é uma pessoa que tem que conseguir criar processo e estrutura. E se ele não conseguir confiar no processo e na estrutura, e confiar no processo e na estrutura passa também por confiar nas pessoas e tudo mais, ele segura a empresa. Por quê? Porque a característica, o que é o comportamento natural daí, se isso aqui não acontecer, é ele se transformar num grande centralizador. Né? Eu brinco que assim, quanto mais alto você está na organização, a sua capacidade de execução direta diminui. Sim. E você gera resultado no negócio pela sua capacidade de influenciar os outros. É isso. E não mais dizer o que os outros têm que fazer. Mas sim influenciar os outros para que eles entendam, dado o grande plano, onde eles se encaixam e o que eles precisam fazer. Né? E você dá para essas pessoas a confiança, os recursos e os métodos para que eles tenham as ferramentas para fazer o que eles precisam. Então, o CEO ele passa a ser um grande direcionador e um limpa-trilho. Né? Se ele não consegue fazer esse papel, ele segura a empresa. Trava. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Então, essas duas características eu acho que são super comuns. Quando vocês entram, a gente tem bastante empresa familiar que dá muito certo e acabam sendo as grandes empresas do Brasil. Quando vocês entram aí
com essas empresas para fazer esse papel também, tem uma coisa que eu trato muito e eu converso até com o meu time. Eu falo, gente, tudo que vocês vão fazer, até eu faço isso, vocês têm que pensar em sucessão. Sim. Porque amanhã eu posso não estar aqui, amanhã você pode não estar aí. Quem você está formando embaixo? E é um desafio para vocês quando entra em empresa familiar, né? Sucessão em empresas familiar é um desafio. É um desafio e é duro para os dois lados da mesa, tá? É duro para o sucessor e é duro para quem está tentando desenhar uma sucessão. E por que isso acontece? Primeiro, o sucessor ali, o cara que está vindo, ele tem muito peso na figura na qual ele se espelha. Ele olha para cima e vê lá também, o pai, né? A mãe e tal, e vê o que essa pessoa construiu. Ele vive aquilo 20 anos, 30 anos. Então, esse peso de será que eu vou conseguir performar da mesma maneira, ele é grande. Ele gera uma sombra relevante. Sim. Tá? O outro lado também tem a dificuldade de entender assim, poxa, mas eu tô dando a condição para essa pessoa realmente se desenvolver? E tô dando para ela o espaço dela eventualmente se desenvolver fazendo alguma coisa que não tem nada a ver comigo? Também é uma decisão difícil, né? E pensa o seguinte, ó. E qual que é a dificuldade aqui, Flávio? Quanto tempo você demorou para estar pronta para sentar na cadeira de CEO? Anos, muitos anos. A primeira cadeira de presidente eu sentei com 28, mas eu não estava pronta. Eu vou falar que 35 anos, Vamos falar com uma jornada de 15 anos de trabalho? É isso aí. Tá bom. Aí você decide fazer a sucessão do seu negócio agora, para sair da cadeira daqui 2 anos. Tá. E ninguém foi preparado para isso. Qual que é a chance de você colocar alguém na cadeira que estará pronto para a cadeira da família que não foi preparado? É uma jornada de anos de preparação. Tá? E o duro de trabalhar a sucessão é isso. Você tem que falar pro cara assim, ó, cara, você tem que começar a trabalhar a sucessão agora para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. É isso aí. Porque as pessoas que vão suceder, assumindo que você queira suceder dentro da companhia, dentro da sua família, você tem que ter esse profissional desenvolvido. Para quê? É o que eu falo, eu brinco do teste cego. Você tem que receber o currículo desse profissional sem saber o nome e ele tem que passar no processo seletivo. É isso aí. Faz todo sentido. Né? E é muito difícil isso acontecer. É muito difícil você... As pessoas querem já, tá, agora eu tô velho, vou me aposentar, põe lá. E eu falo, não, mas o meu filho trabalhou aqui o período todo. Sim, mas ele trabalhou aí o período todo, em várias funções, mas a empresa inteira sempre soube que ele era seu filho. Sempre ajudou o cara a fazer coisas porque ele era seu filho. E nunca colocou uma régua de cobrança nesse cara, filho ou filha, né? Sim. Nunca botou uma régua de cobrança igual a régua que ele teria com o executivo de mercado. Isso é muito verdade. Né? Então, a gente volta para o tema de profissionalização. Se você não profissionalizar, não tem sucessão. Porque você só consegue ter sucessão se você profissionalizar e colocar as pessoas que estão sendo desenvolvidas na mesma régua. É por isso que famílias grandes, super estabelecidas, colocam como regras dentro do processo de sucessão que os eventuais sucessores têm que ter experiência mínima de X tempo em carreiras fora da empresa. Sim. Que é o ideal. Que é o ideal. Por quê? Porque nessa condição, quando ele estava em outro lugar, ninguém olhou para ele pelo sobrenome e falou assim, olha, eu vou te ajudar. Agora eu vou te dar uma ajudinha aqui. Né? E vocês fazem isso, por exemplo, você tem uma empresa, eu tenho uma empresa lá, ela já está faturando os seus 100 milhões no ano, e eu tenho um filho que está com 15 anos e eu quero passar a empresa para ele. É esse o momento de te chamar e preparar? Talvez não quando o cara tem essa idade, mas, pô, ele já tá começando vai desenvolver uma carreira profissional. Tá. E eu preciso construir um modelo de como que eu vou inserir ele no negócio, como que eu vou medir ele dentro do negócio, como que eu vou acompanhar que ele está sendo desenvolvido, né? E como que eu vou criar um mapa, ou ainda o cara tá mais avançado já chegamos tarde, o cara já tá lá trabalhando na empresa X tempo. Tá bom, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente fala assim, olha, você quer checar se o seu filho é um possível sucessor para o seu cargo de CEO? Porque não existe sucessão de dono. Sucessão de dono vai acontecer naturalmente. O pai morreu, o filho é dono.
Acabou. Né? A mãe faleceu, a filha é dona. É É isso. isso. Não tem... Tem Essa muita sucessão história. É claro, é a vai história da rolar. vida, natural da vida. Essa aqui vai rolar, né? A discussão aqui é, ele é sucessor da posição de CEO. Legal. Define pra mim, se a gente fosse a mercado contratar alguém, quais seriam as competências desse CEO que você gostaria de contratar? Vamos lá, define as competências, as habilidades, as atitudes, as experiências. Legal. Montamos essa régua, certo? Certo. Boa. Agora vamos pegar aqui os possíveis sucessores. Primeiro sucessor é o filho A, a filha B, o executivo C, o executivo D. Qual que é o assessment desses caras? Qual que é a avaliação dessas pessoas Eles estão próximos à daquilo. luz daquela sua lista de requisitos ideais? Legal, você tem uma avaliação. Essa avaliação provavelmente tem um gap, né? Beleza. Esse gap pode ser desenvolvível Ou não. ou não. Se o gap não for desenvolvível, essa pessoa não é um sucessor habilitado ou E aí possível. vocês recomendam o quê? Outra cadeira na empresa E aí a ou gente uma fala mesada? assim, olha, a gente olha e fala assim, olha, para esta posição ele não tem competências. Essas competências que a gente fez e tal, esse assessment aqui, para dadas as outras posições, ele pode ter esta outra posição aqui. Sim. Legal. Ou pode falar assim, cara, não cabe em nenhuma. E by the way, nem é o que ele quer. Então vamos preparar ele para ser um sucessor legítimo do ponto de vista de ser um acionista legítimo? Legal. Alguém que vai conseguir estar no conselho, direcionando, discutindo, fazendo o papel de dono e não fazendo o papel de executivo? Legal. Porque nem todo sucessor precisa ser um executivo no negócio. Sim. Mas ele, no mínimo, tem que estar bem preparado para ser um bom acionista. Para poder Porque senão ele opinar. atrapalha também, Bastante, por sinal. né? Por sinal. Então é isso que a gente faz. Geralmente é um trabalho 3 anos, 4 anos de você realmente preparar esse processo aqui, né? Se conseguir começar antes, ótimo. Faz todo sentido. Mas na prática, geralmente são ciclos de 3, 4 anos que a gente trabalha para identificar quem são esses possíveis caras, montar um plano de desenvolvimento, garantir que esse plano é medido ao longo do tempo, é acompanhado ao longo do tempo, que você vê a evolução dessa pessoa, ou ainda que ao não ver que ela se evoluiu, você tenha tempo para você ir a trazer uma mercado nova e trazer opção. pessoas ou trazer outras opções que possam sentar nessa cadeira. Leva plano e tempo, né? Leva tempo. Eu sei que eles estão batendo a mão ali, mas eu tenho 2 perguntas que eu não vou embora sem. João, pode me matar, eu preciso fazer. Boa. Uma que essa é importantíssima, que você domina como ninguém, que o pessoal fala também financeiro. Sim. A empresa, às vezes, eu tive uma conversa ontem com uma pessoa e a gente, eu preciso fazer o orçamento da empresa. A empresa tem anos, já tem um faturamentinho, nunca fez um orçamento. Uhum. A outra agora tá ficando ruim, a gente precisa cortar custo. Uhum. E aí eu vejo muita gente confundindo o que é custo, porque tem coisa que custa, mas é investimento, e tem coisa que é custo mesmo. Despesa. É isso aí. Então vamos lá. Cara, de novo, eu acho assim, ó. Você não melhora o que você não mede. É isso aí. Então, Você nem faz gestão do que você não mede, Você não né? gere Impossível. aquilo que você tá não só mede. tocando. Então, não dá para você não ter um orçamento. É uma ferramenta fundamental de negócio. Para qualquer negócio. Para qualquer negócio. Nem que seja o fazer Em a unha. qualquer estágio. Eu Você tem que ter orçamento 15 no doméstico. esmalte. É isso aí. É isso aí. Ponto. Tá? Não tem jeito. Indiscutível. Aqui, assim, deveria ser proibido. Algumas coisas deveriam ser proibidas no universo empresarial. Na minha visão. Estou fugindo um pouco do assunto, mas algumas coisas deveriam ser proibidas. Primeira coisa deveria ser proibida. Você tem um negócio e um acordo de cotista ou acionista. Devia ser proibido. Você não deveria conseguir abrir A um junta negócio comercial não devia só abrir. com contrato social. É isso aí. Não devia. Concordo. Segundo, você não deveria ser impossível você querer tocar uma empresa sem orçamento. Ah, mas o meu orçamento é uma folha de pão. Não interessa, você tem um. Tá? Terceiro, deveria ser proibido você não ter uma definição do que você espera que as pessoas façam. Nem que seja uma definição de missão, da tarefa. Sim. Não precisa ser medir atividade. Essas coisas deveriam ser Básicas, assim, porque é impossível você fazer o papel de desenvolver um negócio sem essas 3 coisas, né? Então, cara, tem que ter orçamento, tem que fazer orçamento.
Ah, mas eu tô errando o orçamento. Não interessa. Mas tem. Toda vez que você errar seu orçamento, você vai ter a chance de voltar a ele e ver assim, por que que eu errei? Qual foi a hipótese que eu errei? Como é que eu fico melhor? Como é que eu ajusto? Agora, se você não tiver um, cara, difícil, Não tem. né? E outra, a falta de um orçamento é uma das principais causas de centralização de gestão. Porque você não tem como medir. Porque, não, se você não deu para as pessoas autonomia e recursos para fazer o que elas precisam, tudo o que elas forem fazer, elas vão te perguntar se pode. Socorro, Deus. É verdade. Posso gastar? Posso fazer? Porque não existe um orçamento. O orçamento pressupõe que você pensou em coisas a serem feitas e em recursos associados a fazer essas coisas. Então, orçamento. Segundo ponto, né? O pessoal mistura custo com, né? O que é um custo bom de custo ruim. O que é uma despesa, um Que que é- investimento? O que é custo bom ou investimento? É aquilo que você tem clareza absoluta na correlação entre o real gasto e o retorno desse real. Tá? O que é uma despesa? Tudo aquilo que você não tem clareza, ou custo ruim, não tem clareza sobre a relação entre a despesa e entre aquele investimento, aquele alocação de dinheiro e retorno. Vou dar um exemplo. Aluguel é uma despesa, pô. Sim. Né? Participar de um evento. Você pode querer chamar como você quiser. É uma despesa. Pode ser uma despesa boa. Se você souber medir. Ah, então eu vou nesse evento para fazer tais coisas, e tais coisas, e tais coisas. Sim. Né? Então, essa classificação do tipo, pô, isso aqui está me ajudando a gerar receita. Estou conseguindo medir uma relação direta entre alocação de dinheiro e geração de receita? Não estou? Ué, não estou. Então, é uma despesa, como uma despesa. É uma despesa necessária? Preciso ter? Preciso ter. Posso não ter? Ela está num nível adequado, né? A gente usou o exemplo de aluguel aqui. Pô, meu escritório está sendo usado? As pessoas estão vindo? Nossa. É o que eu vejo de escritório vazio Né? hoje em dia. As pessoas estão vindo? Aí não adianta nada você falar assim, não, mas ó, eu quero que as pessoas venham pro escritório, então eu montei aqui, enterrei um dinheirão no escritório maravilhoso, e você tem uma política de home office. Esquece. Ué, Enterrou o dinheiro mesmo. enterrou dinheiro. Então, não precisa fazer um escritório tão grande. E eu respeito a política de home. Não vou entrar nesse mérito aqui, ok? Isso. Você decidiu ter uma política de home office. Mas haja de acordo. Então, age de acordo, pô. Ou não, eu quero que as pessoas voltem. Ah, então age de acordo também. Montou o escritório para que as pessoas voltem. Vai lá na tua política de home office e vai apertando ela até que ela não seja mais home office, ela seja híbrida. Ela seja um híbrido 3x2, 4x1 ou não tenha mais. Ah, mas, cara, é muito difícil manter a galera e contratar nesse modelo. Pick your poison. É isso aí. Escolhe o que você quer. Você está disposto... Você quer um modelo e uma cultura onde essas coisas fazem parte e você está disposto a reciclar o seu time de forma que você respeite isso? Legal. Agora, não dá para ficar no meio do caminho, né? Então, é isso. Então, tem que olhar sempre se é uma despesa, um custo bom ou um ruim, se ele gera receita, você consegue medir ou não, né? E tomar cuidado com as justificativas. Ah, é estratégico. Tá, é estratégico? Para ser estratégico, ele tem que ter 3 critérios. Ele acelera seu plano? Ele é mensurável? Olha aí, gente. Ele é indispensável? Se sim, ele é estratégico. Se não, ele não é. Não é. É um devaneio da sua cabeça. Senão é uma boa justificativa para você gastar um dinheiro que você não sabe em que caixa colocar. Então, foi estratégico. Exatamente. Deixa eu fazer aqui. É isso. Antes deles me matarem, pra gente ir embora, se você pudesse dar um recado aí para todos os executivos, empreendedores, CEOs, aquele que você colocaria na parede da empresa da maioria das pessoas... Por favor, câmera, microfone é seu. Deixa pra nós. Não, o recado que eu deixo pra turma é, pessoal, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Super legal o bate-papo. A gente podia ficar aqui horas. Horas e horas. Eu quero fazer mais um, porque a gente nem entrei em cultura e eles estão aqui levantando a mão, assim, já. Ó. Sempre é divertido e sempre é legal trocar com a turma, né? Segundo, né? Acho que a mensagem que eu deixo é: velocidade é função do que você termina, não do que você faz em paralelo, tá?
Então, eu queria deixar essa mensagem para a turma. Se preocupem mais em definir quais aquelas coisas fundamentais, quais as coisas que você de verdade precisa fazer. E se preocupe em ir nelas até o final. E quanto mais você conseguir criar essa cultura, mais velocidade você vai ter. Por mais que você tenha que conviver com a ansiedade de ter coisas que você sabe que deveria fazer e não está fazendo agora. Essa eu acho que é a grande missão do dono e do CEO, né? É conseguir conviver sempre com essa dualidade entre o que você sabe que você precisa fazer e o que você consegue fazer e garantir que você imprime essa velocidade, essa cadência no negócio. Então, fica essa mensagem. Sensacional, sensacional. Muitíssimo obrigada. Gente, aonde as pessoas se encontram? Porque eu vou falar, o Julian, ele tem a Aldas, que pode ajudar muitas empresas por aí, sensacional. Ele já mencionou aqui, ó, cadeiras de conselho, então, uma experiência vasta para te ajudar e te apoiar no processo. Mentor aqui do G4 também, encontra ele aqui dando aula. Onde mais as pessoas te encontram? No Instagram é @ Julian Antonioli, é meu Insta, todo dia eu abro lá uma caixinha de pergunta, interajo com a galera. Aí, ó, consultoria grátis, gente. Consultoria grátis, todo dia tem consultoria grátis. No @aldas_, né? Então é o nosso Insta, tem muita coisa lá. A gente no www.aldas, com 2Ds, as.com. A gente tem uma biblioteca de conteúdos gratuitos, legal. Então tem um monte de coisa legal lá para a turma acessar. Tô aqui no G4, numa série de programas, né? Na imersão, na Traction. No Skills, que meus funcionários te adoram. Né? Então, acho que é o jeito da turma me encontrar. Tô no LinkedIn, mas sou pouco ativo. Então, quiser trocar figurinha comigo, é mais fácil me encontrar lá no Insta mesmo, onde vou estar interagindo mais com a galera. E você responde a galera? Respondo todo mundo. Aí, tá vendo, gente? E sou eu mesmo, tá? As respostas da caixinha... Não é nenhum bot, não é ninguém por trás. Ainda não. Assim é melhor, assim é melhor. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai deixar aqui na thumb tudo isso que ele falou. Eu espero conseguir trazer ele de volta, porque isso aqui, gente, de verdade, não é só a biblioteca da Aldas que tem lá. Ele é uma biblioteca ambulante. O conhecimento dele é sensacional. É sempre um prazer estar próximo dele. Valeu. Muitíssimo obrigada. Obrigado. E aproveitem aí, turma. Obrigada, gente. Esse foi mais um EmpowerCast. Vocês encontram os episódios lá no canal do YouTube Flávia Lorenzetti, toda terça às 11. Agora a gente vai passar a fazer a cada 15 dias para dar um fôlego para vocês estudarem e pensarem nisso. Acho que vale mais a pena do que ficar acumulando um monte de conteúdo. E vocês também encontram no Buy EmpowerCast no Instagram e no Spotify. Toda segunda a sexta de manhã, agora às 4 da manhã, tem pré-treino também, uma mensagem para você começar seu dia aí, pensando em começar e terminar o dia com uma tarefa pelo menos cumprida. Um super beijo e até a próxima.